Irmãos, hoje é sexta-feira de cura e libertação. Daqui a pouco você vai passar pelo Vale do Sal, e eu creio que hoje também Deus vai falar muito ao seu coração. Quem crê, diga amém. Oh, glória a Deus. Irmãos, você de verdade conhece Jesus? Ou você só conhece Jesus de ouvir falar? A gente tem que conhecer Jesus de verdade. Por que eu tenho que conhecer Jesus de verdade? Se eu não conhecer Jesus, não tem como Ele operar na minha vida. E para Jesus operar na minha vida, eu preciso conhecer. O apóstolo Paulo diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. E aí, meu irmão, você tem que conhecer Jesus. E aí eu vou dar um exemplo para você. Um jovem que aparentemente conhecia Jesus, mas quando Jesus pediu algo para ele, ele não quis viver aquilo que Jesus tinha prometido para ele. E tem muita gente assim, irmãos, conhece Jesus, sabe que Ele é o caminho, sabe que Ele é a verdade, mas não quer segui-lo. Pastor, como assim? Marcos 10:17. Vamos lá? Marcos 10:17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida, o que, irmãos? Eterna. Quem estava buscando a vida eterna? Aquele jovem. E ele se ajoelha e ele chama Jesus de bom mestre. Ele chama Jesus de bom mestre. Ele não reconhece que ele estava diante de quem? Do Filho de Deus. Ele não reconhece, pastor? Não. Porque ele se põe ao caminho, corre para ele só apenas se ajoelha e pergunta para Jesus o quê? Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vamos parar bem aqui. Por quê? Uma pessoa que reconhece Jesus, que Ele é o Filho de Deus, o que acontece, pastor? Ele adora, ele busca, e ele, meu querido, reconhece que Jesus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mateus capítulo 8, versículo 1. Outro exemplo, deixa marcado aí que daqui a pouquinho a gente volta para cá. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar-me o quê? Limpo. Aquele homem, ele sofria com uma doença. E a doença daquela época era o quê, pastor? Aquele homem estava leproso. E ele faz um pedido para Jesus. Você sabe muito bem que uma pessoa leprosa, naquela época, ele não poderia conviver com as pessoas que eram sã. O que é a pessoa sã? Pessoa que tinha saúde. E aí ele vai até Jesus, ele rompe as barreiras, ele adora Jesus, porque a Bíblia diz que ele adora Jesus, e quando ele adora Jesus, ele faz um pedido. Qual é o pedido? Para Jesus curar ele. Quando a gente reconhece que ele é Filho de Deus, a gente pede e a gente recebe. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E aí no versículo 3 diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da onde, irmãos? Da lepra. O milagre aconteceu porque aquele homem reconheceu que Jesus é o próprio Deus. Ele sabia que Jesus poderia curar ele, por isso que ele foi até Jesus. Quando a gente reconhece, Jesus faz um milagre. É, pastor? Sim. Vou te dar outro exemplo.
Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Vamos falar da mulher cananeia. E olha o que diz no nome de Jesus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de quem? De mim, que a minha filha está miseravelmente, o que, irmãos? Endemoniada. A filha estava endemoniada. Qual era o estado da filha naquele momento? Endemoniada. Mas aí que está o segredo. Qual, pastor? Aquela mulher cananeia, ela reconhece que Jesus era filho de quem? De Deus. Que Jesus era filho de Deus, pastor? Sim. Porque diz assim: e eis que a mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo. Como que ela clamou? Jesus? Ela chamou o quê? Senhor, filho de quem? De Davi. Uma das coisas que me chama a atenção, que ela reconheceu Jesus como filho de Deus, porque ela conhecia o que, pastor? Ela conhecia a história de Israel. Se você não conhece a história de Israel, Israel ele só adora um Deus. É, pastor? Sim. E ela chama Jesus como? Filho de Davi. Então ela conhecia também a genealogia de onde Jesus ele vinha. Mas o estado que aquela mulher estava vivendo, a luta que ela estava passando com a filha, era pesada. Às vezes você está passando por uma luta dessa dentro da sua casa, ou um familiar. Você sabe que o diabo ele vem para fazer a função dele. Qual é? Rouba, mata e destrói. João 10:10. O diabo vem para roubar, matar e destruir. De uma forma ou de outra, o diabo também tocava na vida de quem? Da sua mãe. Por quê? Qual é a mãe que quer ver o filho sofrer? Nenhuma. Mas qual é o pai que quer ver o filho na pior? Não, esse não é um pai. Sabe por quê? Porque o estado da filha era qual? A filha estava endemoniada. Ah, mas pastor, por que o diabo entrou na vida da filha? A Bíblia deixa bem claro: não des lugar a quem? A Satanás. Quando você dá lugar ao diabo, ele faz o quê? Como eu falei agora, rouba, mata e destrói. A mãe estava sofrendo. E aí a mãe ela vai clamar a pessoa certa. Quem, pastor? Jesus. Ela reconhece que Jesus era filho de Deus. Ela sabia que Jesus poderia curar a sua filha, sim ou não? Sim. E aí faz o quê? Ela pede misericórdia. Não era misericórdia pela sua filha. Ela disse: tem misericórdia de mim. Ela pediu misericórdia, foi para ela. Ela não aguentava mais sofrer, irmão. Tem gente que está sofrendo com o familiar. E você está carregando a cruz dos outros. Aquela mulher estava carregando a cruz da filha. Ela não aguentava mais. Por isso que ela foi buscar quem? Jesus. E aí, pastor, acontece o que? Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu o que, irmãos? Palavras. A filha estava miseravelmente demoniada. A pessoa estava sofrendo por algo que ela estava vivendo naquele momento. Não sei por qual motivo. Porque tem muitas das vezes familiares nossos que estão sofrendo com demônios de bebidas, de drogas, demônios de depressão, de doenças, de ansiedade, de medo, de pânico.
E muitas das vezes a gente acha que aquilo ali é normal. Pastor, é uma coisa normal. Normal nada, irmão. Normal nada. Você tem que se levantar. A Bíblia deixa bem claro em Tiago 4,7 que você se sujeita a Deus e resiste a quem? Ao diabo. Ah, mas pastor, eu não quero mais ser tentado pelo diabo. Então morre. Se você morrer, você não vai ser mais tentado pelo diabo. E aí você vai ser parceiro dele aonde? No inferno. Por que, pastor, que eu vou ser parceiro do diabo no inferno? Porque você, meu irmão, não quer lutar. Se Deus te chamou, meu irmão, é para vencer. E vencer em nome de quem? De Jesus. E aí acontece o quê? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a quem vem gritando atrás de nós. 24. E ele, respondendo, e disse: eu não fui enviado a senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, faz o que, irmãos? Socorre-me. Pastor, provavelmente aquela mulher, ela conhecia a história de Israel. O que Jesus disse no 24? E ele, respondendo, disse: eu não fui enviada senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Provavelmente ela conhecia a história. E aí o que ele fez? O que ela fez? Ela adorou o Deus de Israel. Por quê? Como que ela adorou? 25. E então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, eu preciso de um socorro. É, pastor, ela precisava de um socorro? Sim. Porque o estado da filha dela qual era? Endemoniada. É, pastor, eu tenho que conhecer Jesus de verdade. Sim, tem que conhecer. Por quê? Vou te dar um exemplo agora. 2 discípulos que deixaram Jesus após a sua morte. Aqueles que caminharam para Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 17. Olha o que diz: e ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis o quê? Tristes. Quem estava falando com eles? O próprio Jesus. Mas eles não conheceram Jesus. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, eles ainda não tinham adorado o verdadeiro Deus. Provavelmente esses 2 discípulos, eles viram Jesus curando, libertando, sarando, ressuscitando o morto. Viram Jesus perdoando os pecados, curando uma mulher do fluxo de sangue, curando o endemoniado de Gadareno. Mas nesse exato momento, Jesus morre, eles voltam para casa, e eles voltam para casa tristes. E uma coisa me chamou a atenção nesse versículo 18, o que? E respondendo cujo nome era Cleópatas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabes das coisas que nela têm sucedido nestes dias? 19. Ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as quais diz a respeito de quem? A Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como que eles estavam falando de Jesus? Como Jesus já tivesse o quê? Passado. Ah, você nunca ouviu falar dele? Quem? Jesus, o Nazareno. Olha, foi um profeta bem poderoso em palavras diante de Deus.
Mas eu te pergunto, meu irmão, qual é a pergunta? Aqueles discípulos não viram Jesus curando, libertando, ressuscitando o morto? Sim ou não? Mas Jesus continua sendo o mesmo. Mas da forma que eles transmitiram Jesus para aquele peregrino que era o próprio Jesus, é como Jesus já tivesse passado. Porque olha aqui na televisão rapidinho, Hebreus, vamos já voltar para cá, no nome de Jesus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. Então, pastor, a forma que eles estavam falando de Jesus estava errada? Sim, porque eles parecem que Jesus já tinha passado, como um profeta qualquer. Mas não, meu irmão, Jesus continua sendo o mesmo. Pastor, ele opera hoje ainda? Sim, tudo em nome de quem? De Jesus. Porque, voltando lá, Lucas 24, 19, e lhes perguntou quais, e eles lhes disseram, as quais dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso mostra que eles não conheciam de verdade quem? Jesus. Aí eu vou te dar outro exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 13. Aqui eram os discípulos, os 12. Vamos lá? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser filho do homem? 14. E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus faz uma pergunta para eles. E qual foi a pergunta? O que estão falando de mim? O que o povo pensa de mim? Alguns discípulos falaram: João Batista. Tinha como comparar Jesus com João Batista? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sabia quanto tempo, meu querido? Qual era a diferença de idade de Jesus para João Batista? Alguém sabe? Alguém sabe? O que Isabel era para Maria? O que Isabel? Prima. Era prima. Quem era pai de João Batista? Quem? Quem? Zacarias. Mas quando Maria, ela foi ter um encontro com a prima, porque elas eram primas, a Isabel estava grávida ainda. A diferença era somente de 6 meses. Então não tinha como comparar Jesus com João Batista. Mas o que eles falaram? Uns dizem que o Senhor é o João Batista. Outros falam que o Senhor é o Elias. Outros dizem que o Senhor é o Jeremias. Outros falam que o Senhor é qualquer profeta. Mostra o que, pastor? Que esses discípulos não conheciam quem? Jesus. Porque quando nós reconhecemos Jesus, meu irmão, que Ele é o Filho de Deus, nós reconhecemos através da onde? Da palavra. É, pastor, da palavra de Deus. Por quê? Deixa eu marcar aqui. Vamos lá, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Era Deus. Então, Jesus está desde o
princípio. Agora passa para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de que mais? E de verdade. Jesus habitou entre nós, pastor? Sim. Viveu como homem? Também. Mas aí eu te digo, irmão, que Jesus não era um qualquer. Por isso que a gente tem que reconhecer, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí, meu irmão, os discípulos falaram o quê? Vamos voltar lá, Mateus capítulo 16, versículo 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. 15. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, respondendo, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que o Pedro respondeu? Corretamente. Ele reconheceu que Jesus era o filho de quem? O filho de quem? De Deus. Porque o versículo 17 diz: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás aonde? Nos céus. O Pedro reconheceu: a palavra se fez carne entre nós, e a palavra é ela que liberta, que cura, que salva, tudo isso em nome de quem? De Jesus. Por quê? Volta lá onde nós começamos, Marcos 10, 17, jovem rico, diz: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta, sim ou não? Sim ou não? Sim, versículo 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão quem? Um, que é quem? É Deus. 19. Aí ele faz: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhes disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. 21. E Jesus, olhando para ele, o que Jesus fez? O amou. Por que Jesus amou aquele jovem? Porque ele guardava os mandamentos. E olha o que deixa bem marcado bem aqui. Vamos lá, em João 14, 21. Por que Jesus amou aquele jovem? Sabe por quê? Porque ele guardava a palavra. Porque diz assim, 14, 21, João, Evangelho de João 14, 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Até aqui estava ótimo para o jovem rico. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ótimo, beleza. Nota 10 para ele. Mas Jesus faz aquela pergunta, ele responde: guardo isso, tudo isso.
Jesus ama aquele jovem, mas voltando lá novamente, Marcos 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tendes e dai-o aos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. E vem e faz o quê? E segue-me. Excelente. Amei esse jovem. Mas falta uma coisa. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E outra coisa. E vem e segue-me. Tem muita gente guardando o mandamento, irmão. Mas tem gente, meu querido, que está guardando coisas que pensa que Deus não vê. Por quê, pastor? Quando chegou nessa parte, esse jovem, ele foi o quê? Reprovado. Tem coisa na nossa vida que está nos reprovando. Mas como, pastor, reprovando? Por que esse jovem ele foi reprovado? Porque ele conhecia, mas chegou bem aqui e ele não reconheceu mais. Você sabe por quê? Porque para aquele jovem poderia ter sido um teste para ele. Assim como foi um teste para Abraão. Quando Deus pediu o que para Abraão? O Isaac. Não poderia ter pedido o Ismael? Será que não fosse o Ismael, como que o Abraão ia levar ele? Bem feliz, porque foi o filho da carne. Foi o filho da onde? Do pecado. Mas aí Deus pediu quem? O Isaac. E quando pediu o Isaac, o Abraão leva. E quando ele pegou o cutelo, ele iria tirar a vida do Isaac. Quem que apareceu? Um anjo. E aquele anjo mandou o Abraão parar. Olha para o lado, ali está o cabrito. Ele vai ser o cordeiro. Não é seu filho. Ou lógico que hoje Deus não vai pedir o teu filho, tá, irmão? Não fique imaginando. Mas hoje Deus está pedindo para você o quê? Largar o pecado, as iniquidades, os pensamentos, os desejos. E muitas das vezes isso está te atraindo. Porque o que atraía aquele jovem era as riquezas da onde? Deste mundo. E as riquezas desse mundo estavam atraindo ele de uma tal maneira que ele estava ficando, meu irmão, ficou cego nesse momento. É, pastor? Sim. Jesus amou ele. Mas aí, o que acontece no versículo 22? Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Por que ele te retirou triste? Porque ele amou o presente século desse mundo, as riquezas. Ter riqueza não é pecado, irmão. Pecado é você amar mais a riqueza do que a Deus. Foi isso que aconteceu. Mas quem ouviu tudo isso foi um homem chamado Pedro. E aí no mesmo Mateus, no mesmo Marcos, no capítulo 10, agora passo para o versículo 28, porque foi logo depois. Olha o que acontece. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e fizemos o quê? E te seguimos. O Pedro fala: olha, logo depois que isso aconteceu, a gente deixou tudo e nós estamos te seguindo. 29. E Jesus respondendo e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e de quem mais? E do Evangelho. 30. Que não receba 100 vezes tanto.
O que o jovem rico perdeu bem aqui? Por não reconhecer? 100 vezes tanto. O jovem rico, meu querido, se ele tivesse feito aquilo, ou se fosse só um teste, Jesus ia ser patrocinado por um homem rico, como pessoas patrocinavam o ministério dele, como pastor, dando fazendas. Mas ele preferiu o presente século do mundo. E aí ele saiu triste. O Pedro ouviu tudo aquilo e falou: Senhor, a gente deixou tudo, a gente não tem nada, o que a gente vai receber? Porque a gente não tem nada agora. Ah, mas pastor, ele não guardou o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o jovem rico, ele perdeu o maior investimento da sua vida. Qual o maior investimento da nossa vida? Qual o maior investimento da sua vida? A salvação. Você está investindo hoje, para você ter quando, pastor? Amanhã. Quando chegar o seu dia, você ir para a glória com quem? Com Deus. Mas ele deixou, meu irmão, o maior investimento. Ele começou bem, mas ele desistiu do negócio. Você sabe por quê? Porque diz assim, ó: que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, o quê? A vida eterna. O que o jovem e rico iria receber no século futuro? A vida eterna. Mas como que ele sai diante de Jesus? Triste. Por que ele saiu triste, pastor? Guardava os mandamentos, vivia tudo aquilo que Jesus perguntou para ele. Uma coisa bem simples. Às vezes é uma coisa, meu irmão, um investimento que você está fazendo tão cruel na sua vida, que a cada dia mais você não pensa, você não acha que você está se afastando de Deus, mas está. Porque quando você, meu querido, deixa o pecado tomar de conta, você não sente mais dor. Aquilo não te incomoda mais. Você não sente mais vergonha. Por que, pastor, que eu não sinto mais vergonha? Porque você não sente mais dor. A Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado é o quê? É a morte. E o investimento que o jovem rico perdeu, porque o maior investimento que ele estava perdendo naquele momento era a vida eterna. Lembra o que ele perguntou para Jesus no início? Marcos 10, 17. O que ele perguntou para Jesus? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que o Pedro recebeu? A vida eterna. O que o Pedro tinha para oferecer? O que ele ofereceu? Quando Jesus, meu querido, morreu, o que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, tu me amas? O que o Pedro disse? Sim, Senhor. O que Jesus disse? Cuida das minhas ovelhas. Se verdadeiramente, meu querido, você quer ter uma vida com Deus e quer, meu irmão, um tesouro no céu, viva uma vida com o Senhor. Reconheça os seus erros. Porque um homem chamado Davi, em Salmo 51, 3, ele reconheceu: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de quem? De mim. Ele conhecia o que ele fazia. Por quê, pastor? Se eu não reconheço,
Você não está na mão de Deus, não. Eita, pastor, mas como assim? Que é isso, hein? Que coisa pesada. Então tá. Então eu vou passar a mão na sua cabeça. Não. Porque quando José ele foi humilhado pelos seus irmãos, a Bíblia fala que ele teve um filho chamado Manassés. E a Bíblia deixa bem claro que tinha ali um significado daquele filho. Qual era? Deus me fez esquecer. Esquecer de quê? De todo o trabalho da casa dos meus pais. Quando é que você vai reconhecer, irmão? Ah, mas pastor, Deus sabe, né? Esse negócio de Deus sabe, irmão. Deus sabe de tu mesmo, do teu respeito. No livro de Apocalipse 2:13, olha o que diz: eu sei as tuas obras e onde habitais. Pronto. Aí já diz tudo. Ele sabe as tuas obras e sabe onde você habita. E diz mais, que é aonde está o trono de quem? De Satanás. E retens o meu nome, e não negar-te a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aonde que Satanás habita? Aonde que Satanás habita? Aonde? No pecado. Não é no inferno, não. Satanás habita no pecado. Então, ele habita quando, pastor? Quando você dá lugar a ele. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar a Satanás. Por quê? Porque você pode fazer alguém sofrer. E aí no versículo 14 diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tendes lá os que me seguem, a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios e da idolatria, e fazer o quê? E se prostituía. Comia de sacrifícios e de idolatria. Ah, mas eu não sabia. Se você frequenta a igreja, você sabia sim. Uma das coisas que a gente mais prega aqui é sobre isso. Ah, mas pastor... Não tem mais não. Não tem mais. Ah, mas o Senhor fala... Não, meu irmão, se eu ficar falando para você igual aquele lá, lindo, lindo, Jesus te perdoa, você vive pela graça, a gente não vai ter, meu irmão, redenção do pecado nunca. Ah, mas o véu se rasgou, pastor. Sim. A misericórdia de Deus está aí. Sim. Deus sabe, pastor, eu respeito muito. Deus transforma a maldição em bênção. Sim. Mas, meu irmão, às vezes as pequenas coisas é que está te fazendo você retroceder. O que fazia aquele jovem retroceder? O amor ao dinheiro. A Bíblia deixa bem claro que ele sai diante de Jesus triste e vai embora. O Pedro até se preocupou. Rapaz, esse cara aí é melhor do que eu, hein? Provavelmente cochichava com o outro, né? Cara rico, guarda os mandamentos. Jesus pediu algo para ele, ele foi embora. E nós que não temos nada? Aí ele chega diante de Jesus e pergunta: Jesus, deixa eu te contar algo. E nós que não temos nada, o que nós vamos receber? A vida eterna, as ruas de ouros, o lugar onde não tem fome, não tem sede. É isso que Jesus ele quer te dar. Para a glória de quem? De Deus. Amém? Quem crê diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.